Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 92. Você é realmente um mago. No começo do dia seguinte, Ranchu já podia ouvir o tópico da lingerie roubada do lado de fora da janela antes mesmo de sair da cama. Sob os esforços de uma pessoa conscienciosa, essa pessoa foi rapidamente descoberta e o assunto imediatamente se espalhou para todos os cantos da necromância. Jenny e Fanny estavam exaustos pelo excesso de trabalho no início da manhã e estavam preocupados com o assunto. Os estudantes rapidamente se reuniram nos campos de treinamento. Expressões de raiva e susto eram aparentes nos rostos das alunas, enquanto os alunos do sul masculino também estavam cheios de espanto. Alguns também se deliciaram com as desgraças dos outros. Ranchu também havia se reunido nos campos de treinamento. Ele ouvia a tagarelice barulhenta da multidão enquanto seus olhos corriam constantemente para Fitch. Fitch parecia normal, mas seus olhos continuavam dançando e também varriam Ranchu de vez em quando. A precipitação deste assunto é excessivamente desonesta. Nada como isso já aconteceu em nosso curso de necromância antes, mas agora que este assunto surgiu, ele deve ser investigado minuciosamente. Jenny também tinha uma expressão de fúria ao expressar sua opinião. Lisa, vocês meninas realmente não têm agilidade. Como você pôde deixar o ladrão ser tão bem-sucedido, e não perceber quaisquer distúrbios? Fanny fez uma palestra para Lisa com uma sobrancelha franzida. Esta é a Academia de Magia e Força da Babilônia. Não achamos que os ladrões seriam tão ousados. Nada aconteceu no período de necromância por um longo período de tempo, acrescentando que o fato de roupas sujas não valerem nada. Quem teria pensado que uma lascívia tão pervertida apareceria? Lisa disse como uma expressão de dor. Amy, Athena, Bella e as outras garotas usavam expressões de raiva enquanto conversavam e reclamavam incessantemente. Eles clamavam em voz alta que, quando encontrassem o ladrão, certamente exigiriam uma dura punição sobre ele. Essa coisa que está acontecendo em nosso curso de necromância já causou um impacto extremamente negativo. As autoridades escolares já assumiram a investigação. Eu me pergunto quem foi tão sem vergonha e corajoso a ponto de cometer um ato tão irritante. Fanny ficou um pouco irritada, mas muito mais enfurecida, como ela disse com raiva. Muitas discussões animadas aconteceram nos campos de treinamento, e aqueles que tiveram suas lingeries roubadas ficaram incrivelmente irritados e não puderam se acalmar. Ranchu calmamente observou tudo e esperou por novos desenvolvimentos. Quem você acha que fez? Lisa tinha se aproximado de Ranchu depois de algum tempo e abriu a boca para perguntar a ele. Encolhendo os ombros, Ranchu sorriu. Como eu iria saber? Mas a pessoa que fez isso deve estar bastante familiarizada com o nosso território. Caso contrário, como ele poderia ter conseguido tão facilmente? Embora você seja um pouco fraco, mas eu acho que vocês garotas teriam notado algo se alguém comum e não familiarizado com o ambiente tentasse fazer algo assim. Nenhuma de vocês, garotas, notou uma coisa, então admiro muito os métodos dessa pessoa. Como você ainda pode estar fazendo piadas em um momento como este? Meu sutiã foi roubado também. Essa pessoa é uma lasciva sem vergonha. Se eu sei quem fez isso, não vou deixá-lo fora do gancho. Lisa cerrou os punhos e cortou as palavras. Você terá que pegá-lo primeiro. Ranchu conversou descuidadamente com Lisa, mas seus olhos percorreram continuamente o rosto de Fitch. Assim como havia um burburinho nos campos de treinamento, um espadachim de meia-idade entrou. Seu nome era Vida, e ele estava encarregado de todos os assuntos triviais dentro da academia. Ranchu já o tinha visto uma vez antes. Essa pessoa era famosa por ter muita força.
Se houvesse brigas entre os estudantes, ou quaisquer circunstâncias estranhas que aparecessem, sempre era ele quem parecia lidar com as coisas. Eu já compreendi a essência geral da situação. Eu olhei ao redor do dormitório das meninas agora. Eu já posso arriscar um palpite sobre quem cometeu esse ato. Os olhos de Vida imediatamente se dirigiram para onde Ramchu e os outros haviam se reunido quando ele chegou e falou friamente. Vida, quem fez isso? Apresse-se e conte-nos. Amy parou ao lado de Vida e perguntou ansiosa. A expressão de Vida era dura quando ele olhou para Ramchu. A pessoa que fez isso seria mais consciente disso em seu coração. Eu espero que ele voluntariamente admita seus erros. Enquanto ele avançar voluntariamente, eu posso pelo menos prometer que não vou mandá-lo para o judiciário do Império. Mas se ele teimosamente se recusar a se declarar culpado, então eu não serei gentil com ele. Mestre Vida, o que você quer dizer com isso? Você tem gritado com nossos alunos o tempo todo. Acha que um deles cometeu esse ato? Isso é ridículo demais. Disse Fanny, infeliz, quando viu o olhar de Vida patrulhar continuamente os rostos de alguns estudantes do ensino masculino com um olhar frio e severo no rosto. Mestre Fanny, isso não é ridículo de jeito nenhum. Tem que ser um dos seus queridos alunos. Olhei ao redor do dormitório das meninas e encontrei um par de pegadas extremamente fracas que saíam das janelas do dormitório da aluna, evitando as árvores e arbustos, e indo para o dormitório dos meninos. Haha, eu lidei com muitos casos como este antes e nem sequer penso em esconder a verdade de mim. Acho que o mestre Fanny deve entender bem o problema que isso representa. Vida se achava inteligente ao rir e fazer um julgamento sobre o assunto. Parecia que Fix tinha prestado muita atenção aos detalhes. Ele até mesmo propositalmente deixou pegadas atrás de Vida para apontar o caminho. No entanto, esta Vida não parecia muito inteligente. Isso fez Ramchu demiti-lo e abaixou sua visão dessa pessoa em seu coração. Quando essas palavras foram ditas, imediatamente causaram um alvoroço. Todos os garotos imediatamente gritaram e negaram que tivessem cometido um ato tão vil. O grupo de meninas com Bella em sua cabeça olhou furiosamente em sua direção. O olhar deles para todos os garotos era muito hostil, como se todos estivessem sob suspeita de fazer o feito. Lisa, você não precisa me olhar desse jeito. Sinto-me bastante desconfortável. Lisa também lançou um estranho olhar sobre o rosto de Ramchu. Embora Ramchu não tivesse feito nada, ele ainda sentia todos os pelos em seu corpo em pé quando ela o encarava com aquele olhar, como se ele realmente tivesse se tornado aquele demônio pervertido e desavergonhado. Haha, estou apenas me divertindo com você. Eu acredito que você nunca faria algo assim. Lisa sorriu docemente para Ramchu quando viu que o couro cabeludo dele estava um pouco entorpecido. Vida já estava um pouco impaciente neste momento e falou com uma expressão fria no rosto. Eu acho que um entre vocês pode admitir sua culpa neste momento. Podemos resolver este assunto em particular dentro da academia, se você estiver disposto a admitir voluntariamente seus erros. No entanto, se você mantiver a mentalidade de se envolver com um acaso e não tiver intenção de se arrepender e consertar seus caminhos, então não me culpe por ser duro. Como ladrão, a Fix já havia guardado os itens no quarto de Ramchu com segurança. Ele estava bastante orgulhoso agora e naturalmente desejava ardentemente que Vida investigasse. Todos os outros alunos não tinham feito nada e naturalmente não tinham medo de nada. Cada uma de suas expressões era mais séria e com uma consciência clara do que a outra. Fix até falou com o espírito nobre, isso deve ser completamente investigado. Tal assunto definitivamente não deve ser tratado com clemência. Baixo e os outros murmuraram ruídos de assentimento, expressando a atitude de que esse ladrão deveria ser duramente punido. Era como se a firmeza de sua atitude fosse suficiente para provar sua inocência. Brian, por que você não diz nada?
Amy não pôde deixar de perguntar curiosamente quando viu Rancho parado ali com um leve sorriso no rosto, sem dizer nada e apresentando um forte contraste com os outros alunos cheios de ira nobre. Ele está se sentindo culpado. Haha, mas é um pouco estranho. Nada aconteceu nos dias em que ele não estava no mundo da necromância. Algo aconteceu imediatamente quando ele estava nos dormitórios na noite passada. Isso parece ser uma coincidência. Bella tinha alguns velhos ressentimentos com Rancho. Era como se ela tivesse descoberto uma nova fronteira quando de repente exclamou baixinho. Sua exclamação e suas palavras pareciam fazer um pouco de sentido. Os olhares de todos reunidos caíram em Rancho. Todos estavam cheios de suspeita, e o desdém podia ser encontrado nos rostos de algumas pessoas, como se Rancho fosse esse pervertido. Não adianta proclamar minha posição. Acho que o Mestre Vida poderá investigar com sucesso quem fez isso. Aguardo sua descoberta com grande expectativa. Rancho encolheu os ombros e disse fracamente. Vendo que ninguém estava dando um passo adiante, Vida bufou friamente. Tudo bem, já que este é o caso, não me culpe por tomar medidas drásticas. Não passou muito tempo desde que o assunto ocorreu até agora. Eu acho que o ladrão teria apenas escondido os itens nele ou em seu quarto. Mestre Fanny e Jenny, vamos procurar seus corpos primeiro. Assim que concluirmos a pesquisa do corpo, passaremos para a pesquisa deles. Eu acho que ele não teria enterrado os itens. Sob os pedidos de Vida, todos os estudantes homens tiraram suas roupas até ficarem de pé em seus shorts. Coube a Vida e a Jenny vasculharem as roupas em seus corpos. Quando Rancho também tirou a roupa, Vida exibiu uma expressão de surpresa quando ele olhou com entusiasmo para o corpo nu de Rancho. De repente, ele perguntou, você é mesmo um mago? Todos os presentes não puderam deixar de prestar atenção em Rancho quando Vida falou essas palavras. Eles foram recebidos com a visão de músculos perfeitos e uniformes no corpo nu de Rancho, um corpo cheio de energia e força masculina. Sua figura parecia ainda mais forte e mais perfeita que os guerreiros comuns. Esta foi uma comparação gritante com os estudantes curtos, magros ou gordos. Não é de admirar que Vida estivesse tão surpresa. Quando você se tornou tão em forma? Lembro que você era magro e pequeno antes. Os olhos de Lisa brilharam quando ela olhou fixamente para o corpo nu revelado de Rancho e suspirou com o melhor dos espíritos. Todas as outras alunas ficaram incrivelmente surpresas quando viram o corpo masculino muito sedutor de Rancho. Quando compararam a sala cheia de gordura e ossos, imediatamente sentiram que o corpo extraordinário de Rancho era absolutamente perfeito. A tímida Amy corou levemente e abaixou a cabeça para sussurrar algo para Athena. Isso também fez o rosto de Athena ficar vermelho quando seu olhar para Rancho se tornou um pouco estranho. O rosto de Fanny também estava corado e ela não parecia se atrever a olhar diretamente para o corpo de Rancho. Ela primeiro desviou o olhar e depois olhou intensamente para o corpo de Rancho quando ninguém mais estava prestando atenção. Eu estava desnutrido antes e não estava bem desenvolvido. É claro que eu me desenvolvo bem agora que estou comendo bem. Rancho olhou ambiguamente para o peito de Lisa e disse de forma significativa. Você é uma porcaria. Lisa ficou em pânico ao ver Rancho olhando para seu peito e advertindo Rancho de forma embaraçosa. Quando esse interlúdio passou e as roupas de todo mundo foram viradas por Vida, ele abriu a boca depois de não descobrir nada, parece que está escondido dentro dos dormitórios. Vamos começar nossa investigação dos dormitórios. Brian também parece ter um anel espacial. Bella de repente falou quando todos estavam prestes a sair. A forma de partida de Vida parou ao ouvir as palavras de Bella. Ele então olhou com espanto para o anel espacial na mão de Rancho e exclamou. Então esse é um anel espacial, eu quase perdi, mas os anéis espaciais não são facilmente pesquisados. Isso será um pouco difícil.
Que tal isso? Me dê o primeiro anel espacial e eu irei encontrar o diretor. Como um arquimago espacial, ela terá as maneiras de abrir seu anel espacial. Espero que você coopere com o curso dos meus deveres. Rancho olhou friamente para Bella ao longe, dizendo diretamente para ela: mulher feia, você é seriamente desagradável. Bella primeiro mostrou uma expressão de extrema fúria, mas depois se lembrou da raiva enfurecida de Rancho na Floresta Negra quando viu o frio implacável em seus olhos. Ela involuntariamente deu um passo para trás com medo e abriu a boca, mas não conseguiu dizer outra palavra. O coração de Rancho afundou-se nesse momento, quando de repente ele se sentiu no lugar. Havia alguns itens sensíveis dentro do seu anel espacial. Isso criaria muitos problemas para ele se o diretor os descobrisse. O que há de errado? Há algo que não deveria ver a luz do dia em seu anel espacial? Perguntou Vida ao ver Rancho hesitar em cooperar. Eu confio que ele não faria nada assim. Acho que devemos investigar os dormitórios primeiro e depois discutir seu anel espacial se nada for encontrado. Fanny pensou por um momento e falou quando viu Rancho mostrar uma expressão conflituosa. Vida olhou surpresa para Fanny e então balançou a cabeça com a cabeça. Então você cuida dele durante esse tempo. Não o deixe fora de sua vista e faça truques. Você é responsável se algo der errado. Vamos procurar nos dormitórios. Jenny suavizou a situação com sua sugestão e levou a multidão de pessoas para os dormitórios estudantes masculinos. Todos os alunos ficaram abaixo do olhar atento de Fanny. Jenny e Vida entraram no dormitório e sons de coisas sendo vasculhadas e derrubadas soaram. Fitch observou Rancho e Fanny ficarem juntos com um olhar de alegria cruel. Ele alegremente repassou a punição que Rancho estava prestes a enfrentar e sentiu um contentamento que nunca havia sentido antes. Obrigado, mestre Fanny. Rancho agradeceu sinceramente ao olhar para Fanny ao seu lado. Rolando os olhos para ele, Fanny sussurrou com sua voz doce: o que é estranho, itens estão dentro do seu anel de espaço. Mesmo que o diretor os visse, ela não teria você detido por tê-los. Do que você tem medo? Guardei um pouco das armas e remédios da cidade de Droll na última vez. Se o diretor procurou meu anel espacial, ela certamente descobrirá esse pacote de mercadorias roubadas. Nosso major dividiu os itens e as moedas de ouro. Se o diretor o viu, todo nosso major será encarregado disso. Você não acha que algo está errado com o cérebro de Bella? Disse Rancho. De repente, Fanny sentiu-se um idiota depois de ouvir essas palavras. Sua testa então se uniu enquanto ela contemplava esse assunto com um rosto cheio de ansiedade. De repente, Jenny e Vida saíram do prédio em direção ao arrogantemente sorridente Fitch. Vida perguntou friamente: você acha que eu não iria descobri-lo simplesmente porque você os pendurou em um gancho debaixo da cama? Todos os olhares cheios de desdém e nojo repentinamente pousaram no rosto orgulhoso de Fitch. Assim como Fitch ficou perplexo, ele foi totalmente afogado por uma onda estridente e furiosa de maldições das alunas. E assim termina o capítulo 92, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!